Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui nessa atividade para refletirmos um pouco mais sobre a doutrina espírita nas nossas vidas. Para quem estava à tarde e achou pesado as nossas discussões, essa palestra tende a ser pior do que o que a gente discutiu. Mas daí qualquer coisa vocês briguem com a Rose, porque foi ela quem escolheu o tema. Porque estas reflexões de hoje, eu diria que não são para qualquer um. E espero que vocês consigam apreender e vou tentar trazer da maneira mais leve possível. E falar sobre essa temática da projeção, nós vamos usar de alguns recursos da psicologia para tentar compreender um pouco melhor a personalidade humana e o desenvolvimento da nossa personalidade, tendo em vista que a religião, ou em específico a doutrina espírita, ela nos dá um norte. Então ela diz aonde nós temos que chegar. Na questão de perdoarmos, de sermos humildes, de não termos orgulho. Isso é um norte para as nossas vidas. Mas acontece que existe um percurso que precisa ser realizado para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Porque o máximo que nós temos feito ou temos vivido, não é uma transformação profunda, mas a aquisição de máscaras. Então nós sabemos que ser orgulhoso não é uma coisa bonita, não é bonito. Então nós temos como meta sermos humildes, mas a gente não sabe como vai se transformar numa pessoa humilde. Então a gente faz o caminho mais simples, a gente coloca uma cara de humilde, a gente fala um pouco mais baixo, a gente vira um pouco a cabeça, fala meu irmão, minha irmã, e eu vou acreditando que eu sou uma pessoa humilde. Eu acredito que tem que perdoar e que guardar mágoas não é algo saudável. Só que como nós não sabemos como perdoar, então nós aprendemos a dizer, não, eu te perdoo, eu te perdoo, mas você vai me pegar, Porque a hora que cai ali na frente, a gente fala, bom, é a justiça divina, E a gente tem certeza que a gente perdoou aquela pessoa, porque dizer que nós estamos magoados é algo muito feio. Então o que nós fomos entendendo é que a doutrina espírita ou qualquer religião, ela nos dá um norte, dizendo lá é a nossa meta. Mas como nós não entendemos o processo, nós queremos atingir a meta de uma hora para outra. E como não conseguimos atingir esta meta de um momento para o outro, nós colocamos a máscara daquele objetivo final que nós gostaríamos. E a psicologia, ela surge, não é o Marlon quem traz a psicologia para o espiritismo, é Joana de Ângeles, considerado um dos espíritos mais elevados que nós temos acesso e que psicografa pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles traz alguns recursos da psicologia. Segundo o autor, ela passou mais de 50 anos no plano espiritual, estudando psicologia, psicanálise e psiquiatria, para nos trazer alguns livros que ficaram conhecidos como a série psicológica de Joana de Ângeles, usando de alguns conceitos da psicologia para nós entendermos melhor o comportamento humano. Então é nesse caminho que nós vamos trabalhar hoje, tentando buscar alguns conceitos da psicologia, em especial de Sigmund Freud, da psicanálise, para que a gente possa entender melhor essa proposta. Veja que o nosso direcionamento, ele está estabelecido por Jesus, quando ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Nós sabemos então que o amor
deve ser a nossa meta final. Mas o interessante é que quando nós vamos buscar a psicologia, nós vamos descobrir que a impossibilidade de amar, ela não está no outro, ela não está em como ele faz ou o que ele me faz. A psicologia vai nos permitir entender que o que nos impede de vivermos o grande mandamento, o que nos impede de vivermos a lei de amor por inteiro, são conflitos que existem dentro de nós. E na medida que formos capazes de enxergar os nossos conflitos, de dissolver estes complexos, nós naturalmente amaremos as pessoas, porque a nossa essência é divina. Nós somos criados por Deus. Jesus disse: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então existe a centelha do amor dentro de nós. E se eu não consigo vivê-la por inteiro, não é porque existe um outro na minha vida que me impede, senão Jesus teria odiado a humanidade. Nós, enquanto humanidade, o chacoteamos, os escarnecemos, crucificamos, e mesmo assim, lá ao alto da cruz, ele ainda olha para as pessoas, se volta aos céus e pede a Deus que perdoasse aqueles homens, porque eles não sabiam o que faziam. Então veja que o amor e a vivência deste amor, ela não depende das pessoas que estão à nossa volta. Nós justificamos o nosso comportamento porque o outro fez assim, porque o Beltrano me desequilibra, porque o fulano me deixa com raiva. E esse discurso superficial, ele é esfacelado quando nós buscamos alguns recursos da psicologia que nos obriga a olharmos para dentro de nós e descobrirmos que se não conseguimos amar, não é uma questão do outro, mas é uma questão daqueles conteúdos que ainda estão dentro de nós e que nos impedem de viver a grande lei e a verdadeira norma que deveria ser para as nossas condutas. Para que a gente possa começar então, eu vou trazer aqui a ideia de inconsciente de Sigmund Freud, mas fiz questão de trazer a data. Ele nasce em 1856 e morre em 1939. Para que vocês pensem que quando Freud tinha 1 ano, Allan Kardec já estava lançando o Livro dos Espíritos. E que muito do que surge da doutrina espírita depois vai ser melhor compreendido pela psicologia. Ela amplia a nossa visão e permite entendermos melhor, mas de pressupostos que já foram estabelecidos pelos espíritos muito antes de existir a psicologia e a psicanálise como uma ciência como hoje nós a conhecemos. Mostrando que Allan Kardec, que os espíritos antecederam ao desenvolvimento científico. E depois que surge a ciência psicológica, nós conseguimos compreender melhor, mas de coisas que já estavam antes da psicologia postas e que depois ela vem explicar. É muito interessante pensarmos isso, né? Allan Kardec intitula a revista espírita, ou subtitula a revista espírita, de Jornal de Estudos Psicológicos, mostrando que nós deveríamos ter este olhar em relação à psique, à compreensão da alma, e que a doutrina espírita é sim uma ciência da alma. Depois surge Freud, Carl Gustav Jung e outras abordagens psicológicas para nos permitir compreender um pouco melhor, ou com mais profundidade ou especificidade, aquilo que o Espiritismo já tinha posto desde o seu início. Nós temos o que chamamos de psicologia profunda, como todas as abordagens psicológicas que levam em consideração o inconsciente. Vocês já ouviram falar de inconsciente? Faça assim com a cabeça, assim. E o resto que não fez nem assim, nem assim? Está pensando, será que eu ouvi? Eu não vou fazer igual aqueles professores cretinos. Quem que leu? Daí então conta pra gente. Só estou perguntando se você ouviu ou não ouviu, porque se todo mundo ouviu, eu passo de um jeito, se não ouviu, eu passo de outro jeito. Todo mundo ouviu? O inconsciente, a gente usa esse termo no nosso dia a dia, vulgarizando um pouco a expressão, né? E a gente diz, foi inconsciente, é inconsciente, fulano fez aquilo inconsciente, a gente nem tem noção direito do que a gente está falando. A lógica que Freud nos trouxe sobre o inconsciente é de uma grande pedra de iceberg. Veja que quando nós olhamos para um iceberg, nós temos uma pedra imensa,
que está à mostra, e poderíamos fazer uma analogia com o ego. O ego é a minha personalidade de agora, é o que eu penso, o que eu acho, o que eu sei a meu respeito. Como um bonequinho que está ali perdido. Então, quando alguém diz, Marlon, o que você comeu ontem? É como se eu pudesse vir até aqui e lembrar dessa memória do que eu comi ontem de Marlon. Eu comi ontem tal coisa. Agora, se me perguntam, o que aconteceu quando você tinha 3 anos de idade? Eu posso percorrer tudo aqui na minha consciência e eu não consigo lembrar do que aconteceu no primeiro dia após o meu aniversário de 3 anos de idade. Mas isso deixou de existir dentro de mim? Não deixou de existir dentro de mim. Hoje nós temos essa clareza de que o que aconteceu com os meus 3 anos de idade faz parte do meu inconsciente. E que o inconsciente é algo muito maior do que o que eu tenho na consciência. Freud atribuiu 5 a 10% do que a gente tem na consciência. E Jung, depois de Freud, vem e dirá que o que nós hoje temos na consciência, aquilo que eu sei a meu respeito, o que eu entendo de quem eu sou, é na verdade uma pequena ilha em meio a um oceano. Ou seja, o que eu tenho em mente quando alguém me pergunta quem sou eu, é algo muito pequeno em relação a tudo que eu sou. Isso se explica claramente na doutrina espírita quando nós acreditamos na reencarnação. Pense que o que você sabe hoje a seu respeito, o que é isso que você sabe a seu respeito em relação a milhares e milhares de encarnações que você já viveu? É praticamente nada. Quando eu digo que eu sou uma pessoa extrovertida, que eu sou animado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou filho desse pai ou dessa mãe, que eu sou psicólogo, essas coisas que eu consigo ter em mente a meu respeito, quais são os meus defeitos, quais são as minhas virtudes, é muito, 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 muito pequeno em relação a tudo que eu sou. E este tudo que eu sou, Freud chamou de inconsciente. E a partir dos estudos de Freud, nós começamos a entender que o nosso inconsciente, ele não é um mero depósito. Vivi aquelas experiências da encarnação passada, vai para o inconsciente. Vivi outro como se fosse um quarto cheio de gavetas com cada uma encarnação. O que Freud descobriu é que, além de arquivar as experiências do passado, o inconsciente também traz desejos, impulsos, que determinam o nosso comportamento. E conclui que o inconsciente determina quem nós somos muito mais do que a nossa consciência. Deixa eu dar um exemplo claro para vocês. Alguém aqui já leu no Evangelho aquela passagem chamada O Homem de Bem? Levanta a mão para dar uma olhada. E vocês estão vivendo de acordo com essa passagem? Não? Por que não estão vivendo? Sem vergonhice? Má vontade? O que está acontecendo? A gente sabe que deveria viver de acordo com a mensagem do homem de bem. Nós já lemos e entendemos que aquilo é a melhor alternativa e é o único caminho que vai nos conduzir à felicidade. Mas por que não conseguimos agir daquela forma? Porque a nossa consciência entende e caminha para um lugar, mas parece que existe uma outra força dentro de nós que nos impõe determinados comportamentos. Eu sei que eu deveria ter fé, eu sei que eu deveria ser caridoso, que eu deveria perdoar, que eu deveria ser indulgente ou tolerante, mas quando eu me percebo, eu estou repetindo os mesmos erros, cometendo os mesmos equívocos. E isso é o inconsciente. É uma força dentro de nós que parece que nos impede de caminharmos para onde a gente quer e fazer aquilo que a gente deseja. Mas se fosse só Freud falando disso, poderia ser uma interpretação equivocada, porque Freud era um pessimista. Mas quando Joana de Ângeles traz uma frase como essa, nós levamos mais em consideração. Veja o que ela diz. É muito difícil dissociar o inconsciente das diferentes manifestações humanas, porquanto ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos existenciais. Então ela está nos dizendo, assim como Freud e Jung, que nós somos muito mais determinados pelo nosso inconsciente do que nós imaginamos. Até aqui como fica para vocês? Nós temos até 00:30 a palestra hoje, não sei se vocês estão sabendo.
Então vocês podem ir perguntando, falando, que a gente vai esclarecendo devagar, tá? Faça pelo menos assim, tipo, fazemos uma oração e vamos embora, porque não vai terminar bem essa palestra. Ou podemos continuar um pouco, vocês estão acompanhando o raciocínio? Estão acompanhando? Se ficar ruim, vocês falam que vocês acharam que ficou ruim, para daí parar no meio do caminho, antes que fique pior. Porque aí eu falei para vocês no início, esse negócio vai piorando. A gente agora vai fechar a porta, trancar, e se você disse que quer ir, só vai sair daqui ao final da palestra. Tá bom? Aí, o que acontece? Nós vamos entender que este inconsciente traz também muito daquilo que a gente não gostaria de ser. Olha o que Hope quer dizer. Aqueles aspectos desagradáveis e imorais de nós mesmos que gostaríamos de fingir que não existem ou que não têm efeito sobre nossa vida, nossas inferioridades, nossos impulsos inaceitáveis, nossos atos e desejos vergonhosos, formam um lado sombrio de nossa personalidade que é difícil e doloroso assumir. Eu queria que vocês vissem a cara de algum de vocês lendo esse texto. Quem que vocês acham disso aqui? Primeiro eu pergunto, você acha que existe dentro de você aspectos imorais? Você acha que existe dentro de você inferioridades, impulsos inaceitáveis, atos e desejos vergonhosos? A gente quase não enxerga estas coisas, porque elas estão todas no âmbito inconsciente. Mas veja que, segundo a classificação que Allan Kardec faz dos mundos, nós temos 5 níveis de mundos, desde os espíritos primitivos até os espíritos puros. O primeiro é morada dos espíritos recém-encarnados, recém-criados por Deus. De 1 a 5, olha que maravilha, o segundo já são nós, né? Mundos de provas e expiações. E o que classifica os mundos de provas e expiações? É onde o mal predomina. E para dizer que no mundo o mal predomina, é porque nos habitantes deste mundo, o mal neles predomina. Porque se tirar a gente da terra e colocar aqui espíritos da estirpe de Jesus, nós teremos então o mundo celeste. Para dizer que o mal predomina, é porque nós, habitantes da terra, em nós, o mal predomina. Vocês enxergam o mal dentro de vocês predominando? Que vem predominando não é aparecendo, é mais mal do que bem. Enxerga? Vocês enxergam aqui em mim? Meu Deus, viajou lá de Curitiba, se arruma para fazer a palestra, não ganha nada para isso, não reclama. Vocês estão enxergando mal aqui dentro de mim? Eu também enxergo em vocês, todo mundo bonitinho, perfumadinho, arrumadinho. Então nós temos algumas hipóteses. Fechou turma no mundo celeste, não deu para a gente entrar, e Deus disse, ó, dá uma segurada, que assim que abrir novas vagas, nós colocamos vocês no lugar adequado. O que vocês acham dessa hipótese? Era uma boa, né? Ou Deus errou, se confundiu na hora de fazer as listas das tabelas, o conta e cola, copia e cola, colocou a gente errado aqui, mas assim que terminar essa reencarnação, nós seremos reconhecidos como espíritos, aonde predomina o bem, e vamos para encarnar o mundo que nós merecemos. Boa alternativa? Marlon, existe na Terra as pessoas que reencarnam em regime de missão, de provação e de expiação. Então, quem sabe, nós aqui sejamos missionários que estão na Terra para salvar a humanidade. Boa alternativa? Ou o mal existe dentro de nós e nós não conseguimos enxergá-lo porque ele está na dimensão inconsciente. E talvez, quando formos postos à prova, ele apareça, porque em pequenos momentos, quando ele aparece, e quando nós temos um comportamento desequilibrado, quando nós saímos da linha, a gente até se assusta e fala, meu Deus, esse não sou eu. Há pessoas que tiveram uma vida esplendorosa. Relato o caso de um senhor que já conhecia há muito tempo e que esses tempos me narrou. Ele disse, Marlon, eu sempre fui espírita, um grande trabalhador do movimento espírita, já viajei vários países, só que agora, na minha velhice, eu deprimi, eu não sei o que aconteceu,
eu vivo um estado de depressão, um certo vazio e precisei tomar remédio psiquiátrico, porque senão eu ia acabar me afundando na depressão. Ou de todos nós que em algum momento vivemos as crises de ansiedade, os ataques de pânico, alterações que fogem ao nosso controle, a compulsão alimentar. A gente sabe que não deveria comer tanto chocolate, sabe que não deveria tomar tanto café ou Coca-Cola, mas quando vê a gente está repetindo aquele comportamento, mostrando que não somos capazes ainda de ter um domínio pleno de nós, e que talvez numa circunstância onde esteja em discussão a nossa vida, ou a vida de um criminoso, ou o bem-estar do nosso filho, nós somos capazes de mostrar um lado que nós desconhecemos. Então, aos poucos, nós vamos percebendo que existem inferioridades, impulsos inaceitáveis e vergonhosos dentro de nós, mas que nós conseguimos camuflar, silenciar, colocar máscaras bonitas. E o problema é que vamos esquecendo que existe um mundo inabitado dentro de nós, com aquilo que se chama do mal, porque veja que na escala dos mundos, o segundo é o mal predomina, o terceiro, que são os mundos de regeneração, para onde nós estamos tentando ir, o mal não perdeu completamente o seu reinado, e o mal só deixa de predominar nos mundos felizes, que é o penúltimo nível da escala dos mundos, aonde há mais bem do que mal. E o mal só deixará de existir por completo nos mundos celestes, morada dos espíritos puros. Então veja que nós estamos no segundo nível, mas nos enxergamos como espíritos do quarto nível. Como assim? Estamos aqui mais próximos da animalidade, mas nos enxergamos como próximos à angelitude. Não tem alguma coisa de errado? Há muito mais mal dentro de nós do que imaginamos. Mas fato é que precisamos pensar que é fácil se manter bem, bonito ou adequado quando o mundo nos oferece as facilidades que ofereceu. Será que se tivéssemos nascido no meio da favela, da corrupção, com o desrespeito ao nosso corpo através dos abusos sexuais repetidos, com a hipervalorização do mal, da drogadição, do roubo, com a falta de critérios e de moralidade, nós hoje estaríamos num sábado à noite dentro de um centro espírita estudando o espiritismo? É muito provável que não. Quando nós olhamos as pessoas dentro de um hospital psiquiátrico e vamos conhecer um pouco da sua realidade, nós descobrimos que o mundo não está dividido entre sãos e loucos, como se sãos fossem as pessoas que estão fora e loucos aquelas pessoas que estão dentro do hospital psiquiátrico. Nós começamos a perceber, ao conhecer as suas histórias de vida, que é muito provável que se passássemos por circunstâncias semelhantes, nós também estaríamos num hospital psiquiátrico. Porque essas pessoas viveram dores e muitas dores que a vida não nos ofereceu. De mulheres que, em sendo abusadas sexualmente, procurarem a ajuda da sua mãe, ouvirem da própria mãe a dizer: cala a boca, porque é seu pai quem nos sustenta. E isso, vivendo repetidamente, sem dúvida nenhuma, destramelhar qualquer psiquismo. Ou de uma outra paciente que me recordo, que por conta da guarda compartilhada, o ex-marido com a madrasta, que então foi a mulher com quem ela era traída, tiveram o direito de levar a criança para passar uma noite com eles, e como essa suposta madrasta não dava conta do bebê que não parava de chorar, ela jogou a criança na parede e matou então o filho desta paciente, e a partir disso ela deprime e pensa em suicídio. E eu fico pensando quantos de nós, se pensássemos nesta ideia de que alguém jogou o nosso bebê na parede e matou esta criança, apenas deprimiríamos. Talvez a maioria de nós teria cometido um ato equivocado, estaria no presídio e não no hospital psiquiátrico. Então, nessas circunstâncias, nós vamos descobrindo que se a vida nos colocar provas mais árduas, é muito provável que apareçam comportamentos que nós não estamos acostumados e sequer imaginamos que eles façam parte de nós, mas eles estão no âmbito inconsciente. E porque eu não vejo, eu acredito que eu não sou. Me coloco como melhor do que os outros, me coloco como acima, incapaz de reconhecer que estamos todos no mesmo nível, alguns com sua personalidade mais aflorada, alguns com seu lado sombrio, mais escondido ou inconsciente.
Veja o que esse autor fala. A maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica e egoísta quanto na realidade é, e quer aparentar ser altruísta e ter o total domínio dos seus apetites e prazeres. A tendência das pessoas é antes para esconder tais traços dos outros e de si mesma, por trás de uma fachada que as mostre como esperam que os outros a aceitem. Estão se enxergando aqui? Por que ninguém respondeu? Estão pensando que a nossa tendência é nos escondermos. Então nós criamos imagens para tentar mostrar que somos alguém que na verdade nós não somos. E aí essa frase de Joana de Ângeles, novamente eu trago ela sempre para ir mostrando que a psicologia está ratificada na doutrina espírita por Joana de Ângeles. Ela acaba de vez com a nossa autoestima quando ela diz assim: não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto mascaradores dos seus conflitos. E aí eu te pergunto, do que hoje você é, do que hoje você entende que seja, o que será que seja transformação moral realizada de verdade, ou o que foi apenas uma adoção de um comportamento nobre para mascarar um conflito pessoal? Será que nós temos certeza, quando nós hoje olhamos 10 anos atrás e nos modificamos ao longo desses 10 anos, acreditando que nos tornamos pessoas melhores, se nós vivemos uma transformação verdadeira ou se nós estamos apenas mascarando os nossos conflitos? Quem poderá ter certeza? Então eu já adianto que se você tiver certeza e disser não, eu sei que eu me mudei, você é o mais sério candidato a estar mascarando. Gostou dessa? Um exemplo importante para nós pensarmos a respeito do comportamento humano e do quanto nós nos desconhecemos está num episódio do Evangelho chamado A Negação de Pedro. Vocês já devem ter ouvido falar da negação de Pedro, não? Pedro estava ali sassaricando. Vocês vejam que o meu vocabulário para traduzir o Evangelho é uma coisa riquíssima. Eu consigo assim, traduzir direitinho o que Jesus falava e o que os apóstolos comentavam. Então, continuando na minha linha, Pedro estava lá sassaricando, tentando se mostrar melhor do que os outros apóstolos. Isso na Santa Ceia, depois da ceia, momento em que Jesus estava se preparando para o instante da crucificação. E Jesus, percebendo essa tentativa de se mostrar melhor do que os outros, olha para Pedro e diz: Pedro, né? Como assim? Você que está se achando tanto? Antes mesmo de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Pedro então olha para Jesus e diz: Senhor, deve ser verdade. Se o Senhor está falando, eu sou um sujeito orgulhoso, eu sou egocêntrico, eu me preocupo com a aparência, e pode ser que na hora que disserem ou eu ou o Senhor, eu siga a minha própria vontade e eu vou querer que o Senhor se ferre. Foi isso que Pedro falou? O que ele falou? Todos podem te negar, eu jamais te negarei. Isso somos todos nós. Os livros, os textos, as mensagens dizendo do mal que existe dentro da gente, a gente diz: eu? Jamais. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho certeza que sou uma pessoa boa. Só que como Pedro, o que aconteceu quando foi posto na parede? Chega um escravo e diz: este andava com Jesus quando ele estava sendo julgado pelos sumos sacerdotes, este andava com Jesus, e o que ele faz? Não, eu não conheço esse homem. Depois aparece um outro senhor a dizer: ele conhece Jesus, ele seguia o Nazareno, e novamente ele nega, pela 3ª vez ele nega. E somente depois de o galo cantar, narra o Evangelho de Mateus, Pedro cai em si, ou seja, toma consciência de quem ele era. Ele estava se achando demais e é obrigado a reconhecer que era orgulhoso, que estava preocupado com a aparência, que estava preocupado com a sua família, com os seus interesses, e não queria bancar, assumir-se como cristão para não pagar o preço de uma sociedade hipócrita como aquele tempo vivia. O Evangelho de Marcos diz: após o galo cantar 2 vezes,
Pedro cai em si e é obrigado a reconhecer que ele era um espírito muito inferior à estirpe que ele se colocava. Cai em si, se conhece, toma consciência de que mascarava os seus conflitos, querendo se colocar como melhor do que os outros apóstolos e sendo obrigado a se reconhecer como pior do que todos eles, com exceção de Judas, que já tinha feito a denúncia e que provavelmente agora já estava em vias de suicidar-se. Todos nós, em uma instância ou outra, agimos como Pedro, tentando nos mostrar melhores, e veja que era Jesus a dizer: meu bem, você não é tudo isso, você é muito pior do que você está imaginando. E mesmo assim Pedro não ouviu. Somos nós, na atualidade, lendo os textos de Joana de Ângeles, o desenvolvimento da ciência psicológica, da psicanálise, querendo nos convencer de que há um lado sombrio, de que existe muito do vergonhoso, do feio, do pecador dentro de nós, mas nós insistimos em dizer: não, o problema está lá fora, a sombra, o errado está lá fora. E a psicologia o tempo inteiro tentando nos ajudar, cantando como o galo, para que a gente caia em si e descubra que existe muito mais mal dentro de nós do que nós imaginamos. E o problema é que, na medida em que eu não enxergo esse mal que existe dentro de mim, eu começo a projetá-lo nas nossas relações e transformo as pessoas em meus inimigos, porque na verdade eu não consigo enxergar o mal que me habita e projeto o mal que habita dentro do outro, como se o outro fosse o meu inimigo que precisa ser combatido, que precisa ser eliminado. Então nós vamos começando a compreender que, se não existirem conteúdos dentro de nós para serem projetados, nós não enxergaremos o outro como inimigo. Nós vamos tolerar, compreender, amar, respeitar, desenvolvemos um comportamento de empatia. Mas toda vez que nos surge aquela empáfia, toda vez que nos surge a raiva, que surge um determinado constrangimento dentro de nós quando vemos o comportamento alheio, nós somos obrigados a começar a pensar, pela psicologia, que estes conteúdos existem dentro de nós mais do que imaginamos ou até mais do que nós gostaríamos. Vocês já tinham ouvido falar sobre esse conceito? Então vamos pensar um pouco melhor. Os conteúdos inconscientes se manifestam sempre, primeiro, de forma projetada, sobre pessoas e condições objetivas. Muitas projeções são integradas no indivíduo, definitivamente, pelo simples reconhecimento de que fazem parte do seu mundo subjetivo. Projetar quer dizer um conteúdo que está no inconsciente e eu atribuo àquela pessoa. Tudo que eu olho no outro, sem que o outro me descreva, e que eu acredito que é aquilo que ele sente ou que ele pensa, fala mais de mim do que do outro. Então vocês imaginem que eu olho para esta senhora, ela está quieta, só me olhando, com a mão na boca. Eu vou dizer: ih, ela não está gostando. Da onde que veio esta teoria? De dentro de mim. Quando eu olho dois lá atrás conversando, e eu tenho certeza de que eles estão conversando a meu respeito e falando mal do meu comportamento aqui à frente, como que eu posso ter certeza que eles estão conversando e falando mal de mim? Dá para ter certeza disso? Não dá. A única certeza que eu tenho é que existe esse conteúdo, alguém me criticando, alguém falando mal, dentro de mim, e eu enxergo este conteúdo dentro do outro. Vocês estão conseguindo entender um pouco? Tudo aquilo que a gente enxerga no outro, sem que o outro tenha nos verbalizado, é uma hipótese. E para que a gente tenha levantado essa hipótese, é porque ela existe em potencial dentro de nós. Quando uma mãe desequilibrada olha para uma criança mais agitada, com 2 aninhos de idade, e diz: ele não para quieto e faz isso só para me desequilibrar. Vocês realmente acham que uma criança de 2 ou 3 anos de idade, ela está pensando: agora eu vou desequilibrar minha mãe, vou ferrar com ela? Você acha que uma criança faz isso? Não faz. Mas eu acredito que o outro está fazendo porque ele não gosta de mim. E talvez isso revele o quanto eu não gosto de mim.
Na relação conjugal, as projeções acontecem o tempo inteiro, porque nós supomos o que o outro está falando, nós supomos o que o outro está pensando, supomos as suas intenções e até os seus desejos. Há mulheres que, após serem traídas, se sentem péssimas e vão dizer: ele não me ama, ele não me deseja porque eu sou feia. Não, às vezes a pessoa tem uma compulsão sexual, às vezes ela tem uma dificuldade de se relacionar no um para um e de se entregar, e aí é um problema do sujeito. Mas como eu não me amo, como eu não me respeito, eu tendo a olhar o meu marido como alguém que não me ama, ou a minha mulher como alguém que não me respeita, e sou incapaz de enxergar que o outro pode ter atitudes e comportamentos que não tenham nada a ver comigo, mas que ele age porque assim age. Eu estou andando no trânsito e alguém entra na minha frente e eu fico com raiva porque eu acho que aquela pessoa fez isso para me irritar, ou se alguém anda mais devagar, eu acho que fez isso para me provocar. E nós temos uma tendência a achar que o mundo gira em torno de nós e que tudo que as pessoas fizeram, elas fizeram para nos atingir de alguma maneira, o que não é verdade. Cada um de nós tem o seu mundo de complexos, de conteúdos, de dores, de desencontros, mas eu acho que o outro está fazendo tudo pensando em mim, e na verdade esses conteúdos são meus e eu projeto no outro. Vou trazer um exemplo já do grave para vocês, para a gente dar uma piorada. Olha aqui, o excesso de pudor, a exigência de pureza, provavelmente são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos vigentes no ser profundo. Acaba com a gente, não acaba? De que esse comportamento que eu posso ter de dizer: nossa, mas olha, aquela lá é uma vulgar, olha a roupa que ela usa, é uma sem vergonha, aquela que está em cima de todo mundo e que vai qualificando a mulher que a gente chama de puritana, ela se acha uma santa, e que o comportamento dos outros é um comportamento sexualizado. Aí a psicanálise, depois Joana de Ângeles vem para dizer: esse sujeito com excesso de pudor, com exigência de pureza, na verdade traz dentro de si exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozo promíscuo. Fácil de lidar? Você consegue imaginar uma mulher puritana e você chega para ela e diz: olha, na verdade dentro de você tem quase... não vou usar um termo, preciso cuidar do meu vocabulário, está gravando. É uma mulher louca para sair aí de dentro, fazer sexo com o primeiro que aparece. O que ela fala? Ah, é verdade, eu vou refletir, que é possível, que existe uma mulher promíscua dentro de mim, eu preciso lidar com ela e conhecê-la, né? Ela te mata, mas ela não assume. E isso a psicanálise já mostrou há muito tempo, que por trás de todo um comportamento de pudor excessivo e de exigência de pureza, há um sujeito com desejos sexuais reprimidos e anelo de gozos promíscuos. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês, que é um exemplo difícil? Para que a gente entenda que o inconsciente não é facilmente acessado. Que mesmo Jesus Cristo chegando para Pedro e dizendo: dentro de você há mais orgulho e há mais preocupação com você e com a sua aparência do que amor por mim, Pedro não conseguiu olhar para dentro dele, meditar e chegar a essa conclusão. E quando você fala para a puritana que existe dentro dela gozos promíscuos, ela não vai conseguir olhar e dizer: é verdade, existem gozos promíscuos. Então, da mesma forma, em todas as situações que nós estabelecemos as pessoas como inimigos, nós vamos ter dificuldade de enxergar o conteúdo que existe dentro de nós, porque também foi difícil para Pedro e também é difícil para a puritana. Então, para nós também será difícil nos enxergarmos como nós realmente somos, mas em teoria nós vamos buscando este autoencontro, tendo a certeza de que não há outro caminho para vivermos o amor ao próximo, se não formos olhando para dentro de nós mesmos e identificando que o mal existe primeiro e acima de tudo dentro de nós. Faz sentido isso para vocês? É triste, mas faz, né? A projeção é uma operação na qual o sujeito quer expulsar de si e localizar no outro qualidades,
sentimentos, desejos, etc., que ele recusa em si. Então, quando alguém olha para mim aqui como palestrante e diz: nossa, esse menino é muito arrogante, não quer dizer que eu seja ou não seja, independente de eu ser ou não ser. Como você conseguiu olhar e enxergar a arrogância em mim? É porque existe a arrogância em você como uma qualidade, um sentimento ou um desejo que você recusa. E por você não conseguir olhar para dentro de você, a gente tenta expulsar e localizar no outro e combater no outro. Independente, eu posso ser uma pessoa arrogante ou posso não ser, mas os teus olhos revelam muito mais de quem você é do que quem eu sou. E os meus olhos, quando eu olho para vocês, revelam muito mais de quem eu sou do que o que vocês são. Consegue entender isso? Trata-se sempre de rejeitar para fora o que se recusa a reconhecer em si ou o que se recusa a ser. A projeção é o desejo de cuspir algo, de querer pôr distância entre mim e isso. Então, para a puritana que tem nojo da sua sexualidade, que não consegue viver bem com os seus desejos, ela enxerga desejos em todos os outros e ela vai olhar para todas as mulheres e dizer: mas é uma abusada, olha aquela lá se mostrando para o outro, e não interessa se faz ou não faz. A questão é que para ela enxergar sexualidade no comportamento do outro é porque ela está antes encharcada por esta própria sexualidade. Então tudo que eu enxergo no outro, que condeno, que combato, na verdade fala muito mais de mim mesmo. Seria legal, se a gente tiver tempo, antes de ter começado a palestra, pedir para vocês fazerem uma lista do que vocês mais odeiam no ser humano. Que eu não sei o que, não sei o que, aí você vai listando tudo. Aí depois você olha para essa lista e você é obrigado a começar a cogitar que isso talvez seja a sua sombra. Os conteúdos seus que estão no inconsciente e que você não enxerga. Porque há quem vai dizer: Marlon, mas eu não sou uma pessoa sexualizada, ou eu não sou uma pessoa agressiva. Aí você volta lá para o iceberg. Eu não sou quer dizer eu não enxergo desta porção que está sob a minha vista. Mas se eu tiver coragem de colocar a cabeça dentro da água, existe um mundo de coisas que eu sou e que eu não estou conseguindo enxergar. Então, quando alguém me diz: mas eu não enxergo a minha arrogância, eu não enxergo o meu orgulho, eu não enxergo os meus desejos sexuais promíscuos, eu não enxergo a minha agressividade, eu não enxergo a minha vaidade, eu não enxergo todas essas coisas, eu preciso lembrar que eu não enxergo porque eu estou olhando apenas para a parte de cima do iceberg, mas que há um mundo imenso a ser conhecido e desbravado. É comum as pessoas, quando começam um processo de análise, eu posso falar aqui de terapia porque nenhum de vocês vai fazer terapia comigo. É comum, quando as pessoas começam a fazer um processo de análise, elas dizerem: eu estou ficando pior do que eu era. E aí nós precisamos dizer: não é pior do que era, você está começando a reconhecer o pior que já existia dentro de você, mas que você não enxergava. Triste isso, né? O próximo se torna portador do mal que o sujeito não identifica em si. E aí eu vou dizer das intenções: do fulano quer me ferrar, porque o Beltrano não sei o quê, porque é um bando de víbora, porque eu não posso confiar em ninguém, o fulano fez isso só para me prejudicar. E nós vamos criando essa ideia do inimigo. Na verdade, ele fala de quem nós somos, porque nós enxergamos um reflexo da nossa personalidade no outro, falando muito mais de nós mesmos. Agora confessa, você não imaginava que eu vi isso dentro do centro espírita num sábado à noite, né? E você não está feliz de estar ouvindo essas coisas, né? Aí o pior, para nos ajudar: a intensidade do relacionamento de transferência é sempre equivalente à importância de seus conteúdos para o sujeito. Ou seja, quanto mais intenso for a minha reação, tipo Pedro, todo mundo pode te negar, somente eu que não te negarei. Quanto mais intensa é a nossa reação, maior e mais desajustado é o conteúdo que existe dentro de nós. Mas qual que é o problema de vocês estudarem isso? É que eu já sei que conforme a minha reação, eu estou delatando o que existe dentro de mim.
Então agora, para não mostrar, alguém vai dizer, nossa, fulana não presta, né? Quem sabe não presta, pode ser que ela seja uma pessoa boa, não que eu acredito, mas porque eu sei que ela é uma vagabunda, que ela é isso e aquilo, eu vou estar falando do que existe dentro de mim. Então a gente mantém uma boa linha. Lembra de Pedro, na hora que alguém fala, nossa, Marlon, como você é orgulhoso, eu sei que se eu disser, não, eu não sou orgulhoso, eu vou estar delatando que eu sou orgulhoso. Então eu digo, quem sabe pode ser que eu seja orgulhoso, eu vou meditar sobre isso, só para disfarçar, porque eu lembrei desse slide que a intensidade do conteúdo transferencial revela o quão doloroso existe dentro de mim. Mas pensa que se vocês colocam a mão aqui no meu peito e não tiver nada aqui, pode colocar, não há problema. Mas se eu tiver uma ferida aberta no peito e vocês tocarem o dedo, por menor que seja o toque, eu vou reagir com dor. Então Jung vai dizer que a nossa reação emocional, ela revela os complexos que existem dentro da gente. Porque se não existissem essas feridas, se não existissem esses conteúdos, não haveria reação emocional. Jesus não teve nenhum tipo de reação emocional nesse sentido, em resposta ao nosso comportamento. Ele apenas agia, mas agia não porque tem autocontrole, agia porque não tinha conteúdos a serem tocados, porque todo o nosso autocontrole vai por água abaixo quando toca nos nossos complexos. Então olha lá Joana de Anjos dizendo, toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Ela disse, de vez em quando, pode ser que não. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu que não deseja reconhecer. A minha mãe, ela já assistiu umas 20 vezes essa palestra. 20 vezes é brincadeira, né? Mas ela sempre, depois que termina a palestra que ela assiste, que eu faço lá em Curitiba, ela vem com a mesma pergunta, mas Marlon, será que é sempre mesmo? Aí eu digo, mamãe, é sempre. Aí mostra os textos, explica, mas é tão difícil de aceitar isso. Aí eu explico, falo, teorizo, um monte de coisa. Ela assiste de volta a palestra, ela vai perguntar, mas é sempre mesmo? Porque eu não consigo imaginar que essas coisas que me irritam e que eu me incomodo tanto nos outros, esteja dentro de mim. Aí você tem que lembrar do iceberg. Não é porque eu não estou enxergando que isso não exista dentro de mim. E este conhecimento que eu estou trazendo para vocês, nos auxilia a nos conhecermos. Porque na hora que eu estou criticando alguém, que eu estou lá revoltado, combatendo, eu vou ser obrigado a parar, anotar no caderninho e dizer, Marlon, hoje à noite vamos pensar sobre isso. Porque se você está combatendo com veemência, se isso te desarticulou, é muito provável que esse conteúdo faça parte de mim. Veja o caso daqueles skinheads, que foram homens que procuravam homossexuais nas ruas, ou não só homossexuais, mas prostitutas, todas as pessoas que viviam uma sexualidade, entre aspas, fora da média, encontravam essas pessoas sem conhecer suas histórias, sem conhecer suas vidas, e batiam, humilhavam, às vezes levando as pessoas até a morte. Meu Deus, eu posso olhar uma prostituta do meu lado? É um ser humano. Eu posso conversar, eu posso entender um pouco da sua vida, mas quando eu me sinto incomodado do lado dela, é porque existe algo da sexualidade que está dentro de mim, que não me permite ficar confortável do lado dela. Por essa mesma lógica, pôde-se afirmar que todos aqueles chamados skinheads traziam dentro de si conflitos sexuais. Porque se não existisse o conflito sexual dentro de mim, eu não me incomodaria com o comportamento alheio, não me sentiria agredido, não me sentiria ultrajado. Então, se existe, é porque aquilo que eu acho que é inferior e que é mal no sujeito, ele está embutido dentro de mim, mas no âmbito inconsciente. Então, Joana de Ângeles nos dirá que é preciso analisar o próximo como se ele fosse um espelho no qual a imagem própria apresenta-se inversa, refletindo as lamentáveis feridas espirituais do próprio observador. Aí pega pesado e não dá margem para a gente se perder nas análises.
É preciso analisar o próximo como se ele fosse um espelho, no qual a imagem própria, a minha própria imagem, apresenta-se inversa, refletindo as minhas feridas espirituais. Porque eu nunca vou ter certeza do que existe dentro do outro, de por que ele fez isso, de como que ele agiu, de quais eram as suas intenções. Quando eu faço essa leitura, eu tenho certeza que ele fez isso por causa disso ou daquele outro, eu estou falando mais de mim mesmo do que do outro. Fica fácil de digerir isso que eu trouxe para vocês? Então, nesse sentido, a doutrina espírita nos convida a um autodescobrimento, porque enquanto eu não for capaz de enxergar o mal que existe dentro de mim, enquanto eu não for capaz de aprender a me amar e me respeitar, de conseguir conviver bem com a minha sexualidade, de conseguir dialogar com a minha agressividade e com todos estes que nós chamamos vícios morais, enquanto nós não conseguimos nos descobrir, nós não conseguiremos nos transformar e não conseguiremos nos bem relacionar com as pessoas. E o mais interessante é que isso já estava posto lá no Livro dos Espíritos, quando eles dizem a Allan Kardec: o autodescobrimento é a chave para a transformação moral. Porque será somente nos descobrindo, nos amando e nos compreendendo, nos respeitando e nos tolerando, é que nós vamos conseguir, por consequência, amar, respeitar, compreender e tolerar o outro. Eu não trouxe a frase porque não lembrava dessa citação, mas Jung traz Jesus dizendo do amor ao próximo, e ele diz: e se nós descobrirmos que o maior inimigo está dentro de nós mesmos? E se nós descobrirmos que a figura mais detestável, que a figura mais feia, mais horrorosa que se possa observar existe dentro de nós mesmos? Então o que vamos fazer com o ensinamento que Jesus nos deu de amar ao próximo como a si mesmo? Seremos obrigados a começar amando a nós mesmos, nos tolerando, nos respeitando, porque o que eu não for capaz de fazer comigo mesmo, eu não farei ao outro. Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não consigo me respeitar aos meus defeitos, se eu não consigo tolerar, se eu não consigo compreender, eu serei incapaz de tolerar, compreender e respeitar o outro. E olha, pelo contrário, quando eu reconheço que eu sou uma pessoa orgulhosa, quando eu reconheço que eu sou egoísta, vaidoso, pernicioso, quando eu reconheço os meus desajustes sexuais, agressivos, comportamentais, e eu vejo alguém com os seus desajustes, ou alguém me relata os seus desajustes, eu não tenho mais coragem de apontar o dedo, eu não tenho coragem de condená-lo, de criticá-lo, porque eu sei como é difícil viver bem, eu sei de todas as minhas dificuldades, de todos os meus problemas, de todas as limitações, eu olho para os defeitos do outro e reconheço que estamos no mesmo barco, e naturalmente eu compreendo, tolero e respeito. Então, quando nós ainda estamos na condição de quem acusa, de quem avalia, de quem diz do comportamento alheio, isso revela quão distantes nós estamos de nós mesmos e do quanto precisamos olhar para dentro. Por isso, para terminar, trago essa frase de Jung, que diz: não saias, é no interior do homem que habita a verdade. E Jesus já havia nos dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o convite não é para nos perdermos querendo viver o Evangelho aplicado ao outro, o convite é para olharmos para dentro de nós, e a partir do momento que tivermos a coragem de descobrir o mal que nos habita, nós conseguiremos nos relacionar melhor com as pessoas, e não haverá inimigos fora, porque vamos compreender que todos eles estão dentro de nós, e quando formos capazes de fazer as pazes e amar o que existe de mais desprezível dentro de nós, seremos então, por consequência, capazes de amar ao nosso semelhante e assim viver o grande ensinamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pela atenção de vocês, pelo convite da casa, muito obrigado.